Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Estamos aqui, esses homens. A gente sabe que não é fácil. Agora a última neve em Big Bear, muita gente está indo para lá esquiar. Muitos fez igual o Charles, o Lincoln foi ontem para não perder o Rio. Parabéns aí para vocês aí. Eu queria convidar dois amigos que Deus colocou no meu caminho. Um é o Júnior. Gostaria de... E o outro é o Abel. A gente vai estar fazendo um bate-papo aqui. Então, pessoal, o Rio tem um prazer muito grande de estar convidando aqui o Júnior para estar contando um pouco da história dele para a gente. Ele que é um homem usado por Deus, ele é líder do ministério do CRI dessa casa. Ele que está aqui direcionado por Deus para estar nos auxiliando a sermos empresários, sermos homens bem-sucedidos. Assim como Deus fala, a gente planta e a gente colhe, mas a gente tem como fazer, como colher. Esse é o processo. Queria que o Abel se apresentasse aí, o porquê dele estar aqui. Rapaz, quando a gente está aí embaixo aí, ou quando a gente está fazendo a manutenção aqui em cima, a gente pega esses microfones aqui, eles são levinhos, né? Agora parece que pesa 2 quilos aqui na minha mão. O punho já está até doendo. Bom, boa noite. Hoje eu me sinto bem orgulhoso e afortunado de ter o Júnior aqui à minha frente, porque, de certa forma, Deus usou ele, me usou também, né, para da gente ter se conhecido há pouco tempo atrás, acho que 1 ano e pouco atrás. Na primeira semana que o Júnior chegou aqui em San Diego, fui fazer um orçamento na casa dele lá, e ele não conhecia nenhum brasileiro aqui. Ele me perguntou sobre uma igreja, né, e uma igreja que tivesse o culto em português, e na época não tinha Lagoinha ainda, né, a gente tinha Obi. E pouco tempo depois, ele me chamou para Lagoinha, né, para o GC na tua casa. Daí eu chamei o Ricardo, chamei a família dele. Então Deus nos uniu de uma certa forma, de uma forma especial, e eu me sinto afortunado de estar aqui hoje, sentado aqui contigo, com o Ricardo. Obrigado. Bom, posso falar? Primeiramente quero me apresentar, né? Meu nome é Edson Gonçalves Júnior, mas todos me chamam de Júnior, quem não me conhece. Sou casado com a Elaine, também o pessoal chama ela de Nani. Tenho 2 filhos, o Davi Luca, o mais velho, e a Sarinha, nossa bebê. E para mim é uma alegria muito grande, tá, Ricardo? Estar aqui, eu me sinto muito honrado. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo convite. Para mim é uma alegria, quando eu cheguei aqui, ver você ali na cozinha, fazendo o jantar aqui para nós. Eu vejo, eu não preciso entrar em detalhes, mas eu vejo Deus no seu coração, em todos os detalhes, não somente na hora de servir, mas como pessoa, como ser humano. E eu estou muito feliz, viu? Muito obrigado. Quero agradecer ao Abel também, porque realmente eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém de verdade, ninguém. E eu precisava fazer um reparo e eu nem sei quem passou o seu contato. Eu também não sei. Foi Deus, porque Sim. Apareceu o Abel na minha vida ali, e o Abel, eu comecei a conversar com ele, e ali ele foi me apresentando a algumas pessoas. Ele apresentou a igreja, que eu nunca nem fui, né, no culto em português. No dia que eu acabei chegando próximo, a gente não conseguiu entrar, não tinha lugar para estacionar, e foi ali que Deus tocou no meu coração e falou, abre sua casa, e foi aonde nós abrimos a nossa casa, e eu estou muito feliz de ter você aqui, primeira pessoa realmente na América, aqui em San Diego, que eu conheci. Estou muito grato. Agora acho que vai para as perguntas, né? É o cuidado que Deus faz, né? Amém. Deus coloca as pessoas na frente da gente chegar, né? Ô, Júnior, conta um pouco pra gente
foi que você iniciou? Qual foi o seu primeiro emprego? Com quantos anos você se tornou empresário? Qual foram os desafios? Amém. Eu gosto muito, essa pergunta é muito legal, porque assim, a gente inicia trabalhando, ninguém inicia empresário, né? E a minha história de início foi muito bacana, porque eu comecei com 15 anos, pedindo um emprego e sem qualificação nenhuma. O sonho da minha mãe era ter um aniversário, ela nunca teve, né? E a gente ia numa igreja pequenininha, tinha 50 membros, era uma igreja batista tradicional, e eu tinha um sonho de fazer o aniversário dela na igreja com o pessoal da igreja. Só que eu tinha 15 anos, eu falava, como que eu vou conseguir fazer isso? E meu irmão tinha me dado uma scooter, 50 cilindradas. E eu lembro que eu falei, eu vou lá na pizzaria e vou pedir para entregar pizza. E vou falar para ele me pagar com pizza. E eu vou fazer várias viagens, tantos dias, e a gente vai fazer o cálculo quantas pizzas vai dar. E eu cheguei lá e falei para ele, eu queria te fazer uma proposta, eu queria entregar pizza para você não precisa me pagar, você me paga com pizza. Ele falou, você é muito pequeno. Quem aqui é de São Paulo? Vocês sabem que é perigoso, às vezes ali eu morava na Zona Leste, então pegava muita avenida, e eu com umas 50 cilindradas, 15 anos, então o dono da pizzaria estava certo, ele estava preocupado, só que aí eu aprendi a ter resiliência. A partir do momento que você tem um propósito claro na sua mente, e se acredita, ninguém te para. E começa assim. Então eu comecei com 15 anos, eu olhei e falei, eu quero fazer o aniversário da minha mãe, mano. Ninguém vai me parar. Eu vou voltar lá. E eu falei, não, você tem que me dar a oportunidade. É o aniversário da minha mãe. Eu não quero que você me dê a pizza, eu quero que você me dê uma oportunidade. Eu falei, eu entrego por aqui. Me dá uma oportunidade, meu. Daí eu acho que de tanto eu insistir, ele falou, vai lá, eu vou te deixar. Só que aí eu esqueci que tinha que pôr gasolina, né? E se ele ia me pagar em pizza, como que ia funcionar isso? E aí eu lembro que eu cheguei, parei, tinha mais 5 motoqueiros, e eu fiquei só escutando, observando. Eles falaram assim, poxa, voltou uma pizza de mussarela, que é a que mais vem de São Paulo, porque a borda da pizza foi preenchida com a mussarela. Quando ele passou na lombada com a caixa, ele virou e a borda virou, a mussarela virou na borda, e um cliente reclamou. Aí eu já peguei aquela informação. Falei, isso aí é importante para o cliente não cair. Então eu vou tomar cuidado, mas eu vou tentar vender aqui a entrega. Porque eu preciso da caixinha, o tip, e no Brasil não é normal dar tip. Aqui lá é difícil. E aí, minha mãe sempre falou para mim, filho, quando você for fazer, faz tudo como se fosse o melhor, o que você tiver de melhor. Então eu pus a minha melhor roupa para entregar a pizza que eu tinha, meu melhor tênis, e eu vim de uma família simples, sorrindo, e eu cheguei, a primeira entrega, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei com a pizza. Aí eu falei para a moça, olá, tudo bem? Boa noite, meu nome é Júnior, eu vim trazer a pizza. Não sei se você sabe, a pizza de mussarela, se a gente não tomar cuidado, a borda de mussarela, ela vira, né? O queijo é na mussarela, e eu tomei todo cuidado para chegar aqui e entregar para você. Aí ela olhou para mim e eu sorri, que minha mãe sempre falou, sorri, aí eu sorri. Aí ela falou, nossa, eu vou te dar uma caixinha. E aí eu peguei essa ficha, eu falei, caramba, então todas as entregas eu vou fazer a mesma coisa. Para resumir, eu ganhei, mais que os motoqueiros a diária em caixinha. E aí, foi aí que eu vi o cuidado de Deus. Então, eu fiz as entregas, acho que foram 10 finais de semana, aí, né, de sexta, sábado e domingo. Eu fiz a festa abundância, mano. Esfirra, pizza, com força. Os irmãos da igreja nunca comeu tanta pizza e esfirra. Eu que entregava. Saí entregando, e com maior alegria, felicidade. E minha mãe ficou super feliz, porque foi uma forma de ela se sentir honrada também, ter o seu aniversário. E aí o telefone, todo mundo só queria que eu entregasse. E ainda com os R$25, 30 que eu ganhava de tip, eu pus combustível e comprei pipilinha e comecei até a usar o dinheiro para me divertir. E aí no final ali eles falaram se eu queria continuar, e aí eu falei que sim, e aí ele me contratou. E aí eu continuei trabalhando mais um tempo, esse foi meu primeiro trabalho. E eu sou muito feliz de falar isso e orgulhoso, porque eu acho que ali eu já tive várias alternativas de conseguir dar um passo a mais na minha vida.
E eu que tomei aquela atitude, né? Eu fui resiliente, e eu acho que isso me ajudou. Então, essa é a minha história em relação ao meu primeiro trabalho. Na verdade, você virou um empresário terceirizado para tentar conseguir um emprego. Você se tornou empresário consequente. É aí que eu falo. Então, assim, as características não dependem da empresa para você ter. Entregando pizza, eu criei uma estratégia para poder eu conseguir fazer tudo que eu precisava fazer. Honrar minha mãe, ganhar a pizza e ainda o recurso para poder pôr o combustível e também eu usufruir, porque Deus ele quer que você também usufrua. Então eu fiz tudo ali, então eu acredito que Deus me honrou em tudo e eu aprendi muito. Assim, eu tive uma experiência muito grande com Deus nisso, né? E, assim, como foi o avanço da sua empresa até o momento, as escadinhas que você subiu, até o momento que você sentiu o chamado de Deus para vir para a América? O que aconteceu? Então, na realidade, é bacana, que nem eu fui, para vocês entenderem mais ou menos. Então, com 15 anos eu entreguei pizza, com 16 eu recebi uma oportunidade de trabalhar com telemarketing. Não sei se vocês já ouviram falar, cobrança, e era um estagiário, ganhava R$226. Essa história é bem bacana também, porque assim, meu sonho era ir para o Play Center, não sei quem sabe, Play Center em São Paulo, e eu nunca pude ir, porque eu nunca tive o recurso. Então, assim, eu voltava, o pessoal ia, e eu sempre fui um cara bacana, então eu sempre festejava as outras pessoas junto. Então, eu não ia para o Play Center, mas eu ia na porta da escola, o pessoal entrava no ônibus, ia para o Play Center e eu voltava para casa, mas eu ficava ali me divertindo junto. E assim, no dia que eu consegui ter o recurso para pagar o Play Center, me ligaram e falaram que eu tinha uma entrevista para poder ir lá, telemarketing. Aí minha mãe, filho, você esperou a vida inteira, você não vai lá? Eu falei, mãe, mas é a oportunidade do trabalho, carteira, não é carteira assinada, era estágio. Daí minha mãe falou assim, mas filho, vai? Eu falei, mãe. Ela falou, mas você não sabe nem se você vai ser contratado, é entrevista, vai ter mais gente. Daí eu falei, mãe, eu vou. E eu não fui. Você acredita? Eu não fui lá. Daí tinha 12 pessoas sendo entrevistadas e, pela graça de Deus, eu fui contratado. E aí comecei a ganhar R$226, foi meu primeiro trabalho. E ali também eu tive uma experiência, por isso que eu falo do processo para empreender. Cobrando ali, eles me colocaram na pior carteira de trabalho, de cobrança, que chamava Losango, era uma carteira de cartão de crédito, que ela estava assim, as pessoas já tinham caducado quase, mais de 5 anos, então era impossível alguém pagar aquilo. E aí me colocaram nessa oportunidade, eu falei, como que eu vou resolver isso? Daí eu falo da visão de empreendedorismo. Eu cobrava e ninguém queria pagar, porque já ia caducar, quem que vai pagar? Só que aí eu tive uma visão e falei assim, eu vou vender de vez de eu cobrar. Então eu ligava, só que o pessoal ficava escutando. E eu ligava e falava assim, olá, meu nome é Edson Júnior, eu sou aqui da empresa Operator, tudo bem? Eu queria passar uma informação para vocês. Vocês foram contemplados, né, num sorteio, e aí a dívida estava tipo R$5.000 por causa dos juros, tudo. Então eu peguei aquele valor e falei, você foi contemplado de 5.000, você vai pagar agora R$200 parcelado, porque era esse o preço. R$200 parcelado em 10 vezes de R$20 por mês. E se você pagar a primeira parcela, eu tiro o seu nome do SPC e Serasa. Aí a mulher falou, verdade? Eu falei, agora, eu vou mandar o boleto. Aí mandava, e eu, parcelando tudo em 10 vezes, falando que foi contemplado e pagando. De repente me chamaram e falaram assim, Júnior, o pessoal quer conversar com você, que estão escutando suas ligações. Eu falei, já era, vamos mandar embora, né? E aí foi aonde eles me chamaram e falaram assim para mim, Júnior, você vai ser registrado, nós vamos colocar você agora para cobrar carteira de prestação de carro atrasado, que é a melhor, que era a Finasa, que a pessoa atrasava 30 dias, então era mais rápido de pagar e eu ganhava bônus. Porque você bateu as metas e a gente tem orgulho de, enfim, me agradeceram. Só que aí foi muito rápido, porque eu fiquei também nesse trabalho só 6 meses. E porque eu virei empresário aí, que eu virei consultor, né? Com 18 para 19 anos eu virei consultor, com 22 empresário. É que assim, é longo, eu não tenho tempo, mas são várias histórias e eu quero contar para vocês assim os detalhes, porque às vezes a gente olha a pessoa como empresário e às vezes o resultado que ela tem, isso não interfere em nada.
sabe? Eu acho que é o dia a dia nosso ali, como a gente vai agir, como a gente vai se manter em cima dos desafios da resiliência, tanto trabalhando como empreendedor. Os desafios estão aí para todo mundo, é como a gente vai olhar para aquilo, né? Então, assim, eu entrei em outros detalhes, mas o bacana é que quando eu virei empresário, eu passei por um processo que foi me calejando para eu poder me tornar hoje, ter empresas e ser a pessoa que eu sou, né? E aí a pergunta que você fez referente à América, então eu virei consultor, daí eu montei a empresa, contratei vários engenheiros de produção, e também é muito legal esse meu início como consultor, porque ali eu fui treinado em outra área. Tipo assim, o seu Jorge era o dono da empresa, ele tinha mais de 60 anos, e ele me contratou como estagiário também. Então eu saí dessa empresa e fui trabalhar para ele. Ele, naquela época não tinha data show, nada, então as reuniões a gente tinha que pegar aquela folha A4, recortar e ir colando com papel, aquela fita branca que chama crepe, e eu ia montando várias folhas A4, cortando com estilete com vidro e montando para fazer reunião. E aí a gente enrolava a reunião, jogava assim, apareciam os números e os gráficos. E eu era estagiário, fazia isso. Depois eu subi um nível, ele pegou um cronômetro e falou assim para mim, agora você vai lá em frente a uma máquina da fábrica de móveis e você vai cronometrar as peças. E aí eu usava gravata, paletó, eu tinha 17 para 18 anos, e eu fiquei em frente a uma máquina 44 horas da semana, cronometrando o tempo das 7 às 5. A minha canela já não aguentava mais, eu olhava para a máquina, ficava cronometrando e anotando os tempos na prancheta. Ali eu quase desisti, chegou na segunda-feira, eu falei para ele, seu Jorge, não dá mais para mim. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não aguento mais. Eu fiquei 44 horas de pé, olhando para a máquina, a minha canela não aguenta mais, está latejando. Ele olhou para mim e falou assim, você não precisa voltar para a máquina hoje não. Está vendo a porta ali? Você vai ficar atrás da porta de pé o dia inteiro. Aí eu falei, Ele falou, não precisa, fica atrás da porta de pé o dia inteiro. Aí eu falei, por quê? Ele falou, qual cansa mais? Ficar atrás da porta de pé o dia inteiro ou ficar lá no processo cronometrando tempo? Eu falei, atrás da porta de pé o dia inteiro. Ele falou, é isso que você estava fazendo. Você estava atrás da porta lá. Por isso que você estava com dor na perna. Você não estava fazendo nada. Eu falei, não, eu estava cronometrando. Ele falou, mas cadê a visão? Eu falei, que visão? Ele falou, começa a olhar os problemas. Sua canela não vai doer mais. Irmão, no outro dia eu cheguei lá e comecei a olhar. Aí eu comecei a ter ideias, porque eu fiquei olhando e eu falei, eu não posso ficar parado. Daí eu vi que os caras cortavam as pilhas e colocavam de forma tudo desorganizada, as portas da gaveta de um lado, a lateral do guarda-roupa do outro, e virava aquela bagunça no pulmão, um monte de lixo lá, e as peças que já cortaram do outro lado. Quem trabalha com marcenaria deve entender o que eu estou falando, e tudo desorganizado. Daí eu já comecei a olhar e falei, nossa, tem oportunidade. Então, eu vou colocar umas plaquinhas no chão, assim, lateral de gaveta, vai ser nessa oleana, porta de guarda-roupa nessa, e aí eu vou orientar o pessoal a colocar e vou limpar o pulmão, tirar todos os lixos. Em 2 semanas, a máquina que produzia 35% de produtividade, ela foi para 90%. Por quê? Porque a gente só organizou o pulmão e organizou onde tinha que colocar as oleanas. E aí eu comecei a ter visão. Falei, caramba, então é simples, é só eu olhar as coisas da forma diferente. E aí eu comecei a ver as oportunidades, e aí eu fui subindo de cargo, e ele foi me mostrando assim, pô, você vai mais além. E aí eu comecei a ver que a gente consegue ir além se a gente começar a ver as coisas diferente, com outra ótica. Aí nós vamos para a Bíblia. Isso aí até é legal, porque Davi, quando ele foi enfrentar Golias, todo mundo olhou para ele e viu ele com como se fosse um estilingue na mão, uma funda, e 3 pedrinhas. Davi, ele estava olhando, mano, ele tinha um 38 na mão. Irmão, se você for olhar, a velocidade daquelas pedras é equivalente a uma bala de 38. E aí ele olhou o gigante, e o pessoal, nossa, mas ele está com uma espada na mão. Irmão, ele estava de longe. Ele estava com 38 na mão e um cara gigante com a cabeça desse tamanho. Quem estava favorável? Quem estava com a espada ou quem estava com 38 na mão, olhando aquela cabeça desse tamanho na testa? Então é a ótica que Davi olhou. Ele olhou o 38 e falou, pá, esse gigante, traz ele aqui, ó, pum, pá.
Vocês entendem a ótica? Quando todo mundo estava olhando o problema, ele estava olhando que ele tinha um 38 na mão. Então, é como a gente olha a vida, as coisas. Tudo está como a gente vai olhar, entendeu? Então, assim, foi aí que eu aprendi, mas esse senhor me ajudou muito, ele me qualificou. Eu acho que a vida foi me levando a esse nível, e eu ter resiliência e ir aguentando esses processos, entendeu? E é que se deixar, vou falando aqui, não sei o tempo, mas... E assim, quando você chegou na América, você já tinha uma empresa consolidada no Brasil. Sim. E qual foram os desafios para implantar essa empresa sua na forma que é aqui, a dinâmica que é aqui? Então, isso é muito desafiador, né? Eu acho que quem chega na América sofre dos dois jeitos, quando você chega. Eu já vi muita gente que chegou com recurso financeiro e foi embora, porque não aguentou, e teve gente que chegou sem recurso e também voltou. E já vi muita gente com recurso que permaneceu e muita gente sem recurso que cresceu e permaneceu. Então, assim, a América também é a ótica que você vai olhar. Eu vim para a América, não foi por uma necessidade financeira e não foi também pelo fato de eu querer trabalhar aqui. Como eu trabalho na agricultura, eu fui num packing house, até estava falando com o pessoal aqui. Packing house é uma casa de embalagem, então o mamão chegava lá, da colheita, cheio de caule, porque caule é igual cal que eles jogam para proteger a fruta não ter problemas de praga, essas coisas. Então, quando o pessoal compra o mamão na roça, ele pagava R$1 no mamão. Mas na hora que ele passava no packing house, ele jogava uma cera bonita, lavava o mamão, metia um selo escrito Golden, uma redinha, e metia ele na caixa, custava 10. Falei, caramba, meu, é só lavar o mamão? É só lavar o mamão. Caramba, então você ganha R$9 só colocando um selo, uma redinha e pau. Eu falei, então vou fazer isso com a minha empresa, vou pegar ela, vou levar lá para a América, abrir um escritório e vou embelezar ela e pau, e vou vender no Brasil em dólar. É só envelopar. E aí eu vim com essa visão, eu não vim com a visão aqui de ganhar dinheiro aqui, trabalhar aqui. Só que aí aconteceu, eu vim, veio a pandemia, travou tudo. E aí todo mundo chorando, e eu não conhecia ninguém também, e aquela situação. E aí foi onde iniciou o CRI, porque daí todo mundo começou a se unir, pastor Valadão, todo mundo fechado, todos os restaurantes do Bruno. O Bruno também resiliente, meu amigo, porque ele tinha restaurante, fechou tudo, e ele se manteve na fé firme com esse obstáculo. Ainda a agricultura podia trabalhar, então ainda a minha receita estava vindo, só que em real. E o dólar deu um up, de 3 e pouco foi parar 5, então foi difícil para todo mundo. Só que aí eu estava em processo de green card, de documento. E aí o que acontece? O dólar subindo, o dinheiro, o recurso foi acabando e eu não tinha o que fazer. Eu falei, como que eu vou sair para vender? Porque eu envelopei, não envelopei, e agora quem que vai vender? Eu não posso sair, processo de green card, tudo fechado. E aí eu fui jogar golfe. Daí todo mundo falou, mas você é maluco? Eu falei, mano, todo mundo está jogando golfe, só pode jogar golfe, por quê? Como que a gente vai fazer? Não pode trabalhar, não pode fazer nada, não pode sair do país. E o único lugar que abre é o campo de golfe, vamos jogar golfe. Aí começaram a jogar golfe. E aí ali eu tive várias experiências com Deus, mano. Na hora que eu estava jogando golfe, o Billy Graham falou o seguinte, quem quer ir para o céu e quer conhecer o céu na terra, vai jogar golfe. Porque é o jardim do Éden. Jogar golfe é conhecer o céu na terra. Então é uma oportunidade que eu quero convidar vocês, porque assim, não tem a ver com o jogo, não tem a ver com o status, tem a ver de ter experiências com Deus. Eu me ajoelhava naquela grama molhada, mano, vendo o pôr do sol na flora do jacaré passando, aqueles animais, e era uma experiência, eu sentia o cheiro da terra, porque eu vim da agricultura, então aquilo me dava um prazer, uma experiência com Deus, e eu chorava todos os dias ali, porque eu precisava de uma resposta. E isso foi doido, porque eu jogando golfe, eu não fiz negócio com uma pessoa no golfe. Eu orando, o Dom Miguel é um grande empresário de melão de Honduras. Eu não sei como ele conseguiu meu contato, ele me ligou. E eu jogando golfe, ele me ligou e falou, Júnior, como que você está? Eu falei, tudo bem. Ele falou, eu quero que você venha aqui em Honduras. Eu sou o segundo maior produtor de melão do mundo e eu quero te convidar para vir aqui, para você conhecer. Você vem? Eu falei, vou. Só que aí eu esqueci, ou eu não esqueci, eu tive que falar que eu ia porque eu precisava do recurso, mas eu não tinha documento para ir. Como que você sai do país? Vai lá. E ele falou, eu estou mandando um helicóptero te buscar.
lá em Honduras, no aeroporto. Eu falei, tudo bem, está agendado. Isso era numa terça-feira, na outra segunda ele marcou. E eu cheguei em casa e falei, Elaine, eu preciso ir. E ela falou assim, esse foi um dos maiores desafios que eu tive na América. Ela falou, mas como que você vai? Você vai deixar eu e o Davi aqui? E se você não entrar? Eu falei, meu amor, eu preciso do recurso. Deus mandou, eu tenho que ir. E aí eu falei, qual a alternativa que eu tenho? Ela falou, vamos entrar na imigração, todo mundo correndo da imigração. E existia uma entrevista na imigração, em 48 horas eles faziam uma entrevista com você, chama entrevista emergencial. É quando morreu alguém, alguma coisa muito grave, e eu estava em processo, não tinha work permit nem eu parou. Mas eu poderia pedir esse recurso. Eu liguei lá na imigração, pedi para falar em espanhol, eles autorizaram, beleza, marquei em 48 horas. Então ele me ligou na terça, ele me ligou na segunda, falando da outra segunda, eu consegui a entrevista na quarta. Fui lá. Cheguei lá, vocês vão rachar o bico agora. Cheguei lá e eu esqueci de levar um tradutor, porque eu não falo inglês. E tinha uma plaquinha lá, nós não se responsabilizamos por quem não fala inglês e não trouxe um tradutor. Falei, e agora? O cara está me esperando segunda-feira, não tem um tradutor, não falo inglês. Eu cheguei lá para hi, how are you? Eu falei, I'm good, and you? Eu falei, good. Eu falei, I have appointment. Aí ela olhou e falou, yes. Aí eu sentei. Aí fiquei lá, daí é uma cabine assim, fechada, tem várias pessoas, agendado o horário, abriu a cabine, eu cheguei e fui, era uma loira de olho claro, branca, mano, americana nata. Aí eu sentei, ela sentou, aí eu olhei para ela e falei, ela falou, hi, how are you? Eu falei, I'm good, and you? Ela falou, good. Aí eu fiquei assim, olhando para ela, daí minha mãe lembra do sorriso? Aí eu olhei e fiquei assim. Eu juro para vocês, sem mentir, eu fiquei 1 minuto olhando para ela, sorrindo. Porque não saía nada. Quem me conhece sabe, não fala nada. Aí ela ficou olhando assim. Daí eu falei, one question, please, do you speak Spanish? Aí ela falou, sim. Só que era impossível, porque era loira de olho claro. Não tinha cara de hispana. Mano. Daí eu falei em espanhol para ela, eu falei, eu tenho uma reunião, é emergencial. Nada a ver, emergencial é morreu alguém. Eu falei, é uma reunião lá em Honduras, para mim é emergencial. Eu estou aqui, minha família está aqui, eu não tenho mais recursos, eu preciso ganhar em dólar. E eu preciso ir lá. É pandemia, eu preciso da sua ajuda. Ela falou, você tem um business card? Aí eu falei, eu tenho tudo aqui, a passagem de avião, tudo, mas o business card eu não trouxe. Ela falou, então vai na sua casa buscar, até 3 horas da tarde você vem. A minha casa era 1h30, a minha esposa estava lá em casa e já era meio-dia. Como que consegue ir voltar e chegar a tempo? Aí ela me deu um papelzinho e falou assim, ó, tá vendo aqueles seguranças? Você entrega para eles na hora que você voltar. E você vem direto no meu guichê. Eu liguei para a Elaine e falei, Elaine, 1h30 para ir, você vem, a gente se encontra no meio do caminho. Aí ela veio com o carro, eu vim com o carro, peguei, irmão, eu cheguei 2h30. Na hora que eu entrei lá, eu dei o business card, ela já tinha pesquisado, ela ficou com o meu business card, lembra disso? Ela ficou com o meu business card, beleza. Aí ela foi e falou, eu te dou 30 dias, autorizou, só que ela falou, só vai sair a autorização, que é um papel, na sexta-feira. Eu falei, caramba, ela falou, e eles vão te ligar. E o Dom Miguel me esperando na segunda, beleza. Chega na sexta-feira, ninguém me liga. 8 horas da manhã, ninguém me liga. 9 horas, ninguém me liga. 10 horas, ninguém me liga. 1 hora da tarde, ninguém me liga. E fecha às 3. Começou a bater ansiedade. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida, mano? O cara tá me esperando, ia mandar um helicóptero. E eu falei para ele que beleza. E eu fiz tudo isso, não falava inglês, cheguei lá, e agora? Irmão, vocês não vão acreditar. Ela não ficou com o meu business card? Ela me ligou. E aí, te ligaram? Eu falei, não. Ela falou, porque hoje eu estou de folga, eu vou mandar ligar. Daí foi, ligou, daí eu fui. Cheguei lá, peguei o papel. Acabou? Não. Irmão, peguei o papel, felizão, passei sábado e domingo comemorando, chegou na segunda-feira, eu fui mais cedo no aeroporto. Tudo certinho, na hora que eu cheguei no aeroporto, mano, eu estava na fila, irmão. Olha a tristeza de não falar inglês, mano. Eu não li os negócios, precisava de preencher um formulário de vacina amarela para entrar em Honduras. E eu não preenchi antes. Aí chegou na hora de embarcar, a mulher falou, cadê seu formulário? Eu falei, que formulário? Ela falou, recebeu no e-mail. Eu falei, eu não sabia de formulário. Eu falei, eu cheguei mais cedo, tudo. Ela falou, você não vai entrar no avião, você não preencheu. Eu falei, não, mas... Ela falou assim, preenche aí, dá tempo. Eu não entendo nada, não sei escrever em inglês. Irmão, aquele dia eu olhei para o cara e eu chorei. Falei para ele, porque chorar agora é normal na minha vida, eu choro toda hora. Eu olhei para o cara, mano, e falei assim para ele, me ajuda, mano. Preenche para mim. Ele falou, eu não posso fazer isso, eu sou um funcionário. Eu falei, mano,
Eu não sei falar inglês, eu passei por tudo isso. Eu cheguei aqui 2 horas mais cedo, mano. Com humildade, mano. Preenche pra mim, mano. Eu te dou um tip e tudo, mano. Me ajuda, mano. Daí ele olhou e falou assim, mano, eu vou te ajudar, mano. Daí ele foi preencher. Por isso que eu falo da humildade, mano. E eu tava bem vestido tudo, mano, mas a humildade, mano. Eu fui lá, ele preencheu pra mim, eu entrei no avião. Aquele dia eu quase infartei, mano. Meu coração, na hora que eu entrei no avião, eu falei, caramba, mano. Eu falei, caramba, poxa, Jesus é lindo, mano. Daí cheguei lá, fiz o negócio, fechei o contrato, o cara me pegou de helicóptero, me levou, me deu tudo certo. E agora, na hora de entrar? Aí que pega, tudo isso estava fácil. Chegou na hora de entrar, eu peguei, desci do avião, na hora que eu peguei na fila da imigração, peguei o guichê, cheguei lá, levantou a mão, primeira vez que eu saí do país, hein? Dei o papel pro cara. Ele olhou para mim, começou a falar inglês, eu falei, sorry, I don't speak English very well, do you speak Spanish? Mesma conversa. Já aí ficou puto, já. Começou a falar espanhol. Que é isso aqui? Eu falei, uma autorização de viagem. Ele falou, não estou entendendo, você é brasileiro, você mora nos Estados Unidos, o que você foi fazer em Honduras? Daí eu falei, business. Daí ele falou, business para nós ou business para ele? E aí eu juro, mano, quem me conhece sabe, eu jamais ia falar uma coisa, eu falei, business for me, mano, mas porque eu me enrolei todo. Ele falou, business para você? Tipo assim, achando que eu falei, aí eu falei, ele falou, vai para a salinha. Daí montou o botão vermelho e me levou para a salinha, mano. Eu fiquei lá no meio de um monte de mexicano, mano. Mó confusão. Eu falei, agora já era, vou ser deportado. Minha família toda lá, meu filho pequeno, mano. Era 2021, tinha acabado, ainda estava com pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, pô, por que eu saí do país? Daí começa a passar um filme na sua cabeça e fala, beleza, eu fechei o contrato, veio o recurso, mas agora eu também não tenho país, não consigo entrar nos Estados Unidos. Como que vai ser minha vida? E aí passou um filme, eu fiquei 1 hora na salinha, quase 2 horas, falei, vou ser deportado. E aí foi aonde passou um agente assim, ele olhou para mim e falou, você, porque eu estava bem vestido, no meio de um monte de gente, ele olhou, viu diferente, ele falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, ele falou, você é residente? Eu falei, sou. Ele falou, colocaram você no lugar errado, aqui é quem vai ser deportado, é turista, é quem, residente na outra sala. Eu cheguei na outra, tinha café, não tinha ninguém, ar-condicionado. Falei, mano, me deixaram 2 horas aqui. Aí eu fui, cheguei, dei para o cara o papel, daí ele olhou para mim, ele pediu minha drive, daí eu dei, não perguntou mais nada, preencheu o cadastro, porque é a primeira vez que sai do país, ele anotou o endereço, e ele falou, welcome to home. E sem green card, só com esse papel. O cara cavaleiro, daí eu saí, eu ajoelhei no chão, mano. Falei, obrigado, pai, porque eu voltei. Então esse foi o maior desafio que eu tive, acho que na América, assim, profissionalmente. É o que a gente fala, né? A gente tem que cuidar do corpo que Deus deu pra gente, né? Andar bem vestido, bem apresentado, porque às vezes a gente está num lugar que não é pra gente. É isso. E você vai chamar a atenção de uma forma diferente. Por isso que eu estou explicando tudo isso, para não passar uma imagem de que o Júnior quer aparecer, ou ele quer vir aqui contar os resultados dele. Meu, jamais. Eu estou vindo aqui contar para vocês os meus desafios, porque é isso que vai ligar. Eu vim aqui falar os bens que eu tenho, vocês vão olhar e falar, pô, esse cara aí, que eu quero ver? Eu quero saber o que ele tem. Eu quero saber como que ele conseguiu chegar lá, e que o chegar lá nunca vai acontecer. Todos os dias você vai chegar lá, porque todo dia você está aprendendo e todo dia você está chorando. Eu choro todo culto, porque dói, mano. Entendeu? Crescer dói, mano. E assim, pouca gente entende, assim, a gente quando está numa parte profissional, de algum negócio, a gente tem que vender o que a gente faz de melhor. Mas se a gente não demonstrar uma confiança para quem está comprando, ele não vai acreditar em você. Você pode ser um mecânico de Fórmula 1, sim, mas se você chegar lá, talvez não com as ferramentas preparadas, não sabendo daquilo que você vai vender, não sabendo como vender, o cara nunca vai te contratar, porque você não vai passar a confiança para ele. É isso. E o bom que eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do CRI, o que o CRI agrega para a gente, nos ensina quanto a isso, porque a gente vai viver, a gente que segue no ramo empresarial, a gente tem que vender isso, a gente vai fechar negócio até quando a gente parar, aposentar. E os negócios passam pela impressão que a gente passa, a confiança que a gente passa.
Gostaria que você falasse um pouco o que o CRI contribui com a gente, o que ele apoia. Então, é legal falar do CRI, porque assim, o CRI ele é uma ferramenta muito importante, não só para empresário, que nem eu disse, você que está trabalhando e que não tem o perfil, talvez, para ser empreendedor, eu também não era, eu trabalhava entregando pizza, eu trabalhava vendendo, cobrando telemarketing, como consultor. Só que aí a gente vai aprendendo que em qualquer lugar que você tiver, você tem que fazer o seu melhor. O bom e o ótimo, ele está bem próximo. Então, se você vai fazer o bom, por que não fazer o ótimo? Então, que nem aqui no cafezinho, estou dando um exemplo para vocês, que é na simplicidade que você faz o melhor, mano. Sabe, é um pratinho, pode ser um de papel, mas pode ser um de alumínio, mano, ali um transparente, pode ser um copinho branco, mas pode ser um preto com escrito coffee, sabe, uma água com gás ali, um chantilly. É isso que eu quero explicar para todo mundo, meu, é o detalhe. Não importa se você é empresário, o que você é Uber, mano. Então, é a melhor experiência dentro do Uber, sabe? Então, assim, o pastor André, ele é muito feliz, ele foi muito feliz porque ele criou vários ministérios dentro da igreja, que cada um se comunica com uma linguagem. Então, exemplo, o cara que não quer ser empreendedor, e ele não é empreendedor, porque existe a pessoa que já é empreendedor e o que quer ser, e o que não quer. O que não quer não tem que ir no CRI. Por quê? Porque a linguagem é totalmente diferente. Então, ele vai acabar indo lá, ele vai se frustrar, ou ele vai criticar, porque não é um ambiente, a linguagem é totalmente diferente. Agora, o cara que ele quer ser empreendedor é o lugar certo, e o cara que já é empreendedor é o lugar certo, porque ali nós vamos tratar as nossas dores. Todo mundo tem experiência, mas todo mundo vai falar não das vitórias, porque as vitórias você não precisa falar, o fruto está lá, todo mundo vê. O que todo mundo quer saber é quais foram os desafios, quais são as dores que nós temos. E um compartilhando com o outro as dores, vai ajudando. Eu saí para almoçar com o Rubens, com o Bruno e com o pastor. Ali a gente ficou 1 hora com um pouco com o Rubens, eu não conhecia o Rubens direito. Poucas palavras que ele falou ali, mano, meu coração se alegrou, ele me deu um abraço. Isso é o CRI, mano. Sabe? O CRI é isso. É o que eu quero passar para vocês. Às vezes as pessoas vão achar que o CRI é um lugar que vai fazer a pessoa ostentar, ou de alguma forma que eu não vou caber ali. Não tem nada a ver. Se a sua mente ela for uma mente de querer ser empreendedor e já é empreendedor, a gente só vai querer ajudar você a expandir ela. E o expandir a mente não tem a ver com o dinheiro. Nunca foi a ver com o dinheiro, é igual eu falei na oferta domingo. Nunca vai ser sobre o peixe, sempre vai ser sobre o barco. O peixe está aí para todo mundo e em abundância e multiplicando. É o barco, mano. Então a gente está ali para todo mundo se ajudar no barco. Como construir o barco, da melhor forma o barco, como ter estrutura o barco. E é a humildade que vai fazer isso, não a simplicidade, porque as pessoas confundem simplicidade com humildade. Então a pessoa vê a outra bem vestida, e ela acha que a pessoa não é humilde. E aí às vezes tem uma pessoa má vestida que é arrogante pra caramba. E aí a gente não pode misturar. Então assim, o CRI vai ajudar você a usufruir, você se comportar, ir num golfe que talvez a pessoa nunca poderia ir porque ela não acredita que ela podia estar ali. Ali é tão fácil chegar com alguém que já foi. Então, assim, a gente vai querer criar situações para que todo mundo consiga avançar a mente, porque tudo está na cabeça. Às vezes a gente escuta esses caras aí, coach, falando, mas é verdade. Nunca vai ter a ver com o dinheiro. Tudo vai ter a ver com a sua cabeça. Eu já vi bilionários andando igual mendigo, mano, duro, a mulher pegando voo, com várias conexões, os filhos loucos para ele morrer, porque fala, mano, esse cara é miserável pra caramba, mano. Fiz 18 anos, o cara vai lá e me dá um carro velho, mano, e ele é bilionário. Eu já vi várias histórias assim nas fazendas. E o cara um ogro, igual mendigo, mano, batendo nos funcionários, arrogante. Então nunca teve a ver com o dinheiro, tem a ver com a cabeça. Eu já vi cara duro igual a mim, gastando e vai embora, entendeu? Porque nunca tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a mente. A conta não está cheia, mas nós vamos viver o melhor. Só tem hoje, irmão. Amanhã é amanhã e vamos embora. Vamos para cima. Gostaria de te agradecer
Amém. Foi um tempo maravilhoso. Obrigado. A gente tem que dar seguimento, senão a gente fica aqui a É, noite e inteira. outra, O quero papo pedir é até bom. desculpa, senão eu fico bastante tempo falando aí. Obrigado, viu, meu irmão, pela oportunidade, vai. Deus abençoe, tá? Obrigado. Deus te abençoe. E quem quiser continuar aí, querer um papo com ele aí sobre o CRI, a gente vai estar aí no final. Aproveita esse momento. E quem quiser, tá aí. E agora, eu queria chamar também, como a gente fala aqui, hoje é a noite dos meeting. A primeira vez que a gente conhece. É um grande amigo meu, vai trazer a palavra pra gente. Foi um dos primeiros caras que eu conheci aqui quando eu cheguei aqui na América. E tenho certeza que ele vai usar o que Deus tem falado no coração para ele, e ele vai compartilhar com a gente. Ele é uma pessoa extremamente rigorosa no que Deus fala, no que Deus diz. E ele segue, ele vive isso, ele compartilha os testemunhos dele. Eu gostaria que... Rubens. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Eu tinha... Nessa madrugada, eu tinha preparado uma palavra todinha, estava tudo certo. Aí eu disse, levantei hoje, eu digo, vou malhar em jejum. Aí quando você vai no jejum, acontece uma coisa, bicho, que tudo que está na tua cabeça desmorona e Deus fala contigo. E Deus começou a falar comigo, e a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que Deus mandou falar, tá? Estou só transmitindo. Que o Pai ama muito vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que Deus estava falando comigo, quando eu estava na academia, Deus falava assim para mim, o homem fala à mulher dele, eu te amo. A mulher também fala, e ele cuida dos filhos. Mas é muito raro na sociedade entre nós, alguém falar que nos ama. Entre nós aqui, eu vejo em cada coisa que vocês fazem, um para o outro, quando servem no domingo, que às vezes nós homens, a gente acaba não falando isso, que ama. E eu vejo a demonstração em cada coisa que vocês fazem, tanto no domingo, tanto nas coisas que vocês que fazem aqui do lado, ou nos eventos, o amor que vocês têm um pelo outro. E sabe de uma coisa interessante? Isso é demonstrado e é visto na família de vocês. É tão belo que vocês veem na família de vocês, eu observo que quando a condução da família de vocês, entre vocês aqui, eu vejo o amor. Eu falei para o pastor Max, e eu não tenho nenhuma ressalva de dizer isso para vocês, eu falei, pastor Max, eu só vim aqui, não é por causa da placa, tá? Porque placa eu já vi muitas. É por causa que é frutífero. É por causa que a gente vê como que cada um se dedica um ao outro de uma forma tão especial. E eu queria, como aqui é o Hero, é uma coisa especial para os homens, eu sei que tem uma palavra que nós conhecemos, que Jesus disse que é uma das parábolas primordiais, que é a parábola do semeador, em que Jesus fala que ele vai pelo caminho, e ele disse que há um semeador, e que esse semeador, ele semeia em 4 solos diferentes. Eu acho que eles iam pôr o texto, se não põe o texto, eu leio aqui, com toda tranquilidade, porque fala assim, Jesus fala assim, que o semeador saiu para semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. A segunda parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não havia terra funda. Mas vindo o sol, queimou, secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a última semente caiu em terra boa, deu fruto,
a 100, a 60 e a 30. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira coisa que eu estava falando, comecei a meditar isso na palavra ontem ainda, era quem é esse semeador. Porque, para mim, o Júnior hoje estava falando de agricultura aqui, do melão, e falamos hoje também do coração, e eu fiquei pensando, essa parábola, para mim, por muitos anos, ela sempre me chocou, porque me parece que se você tem semente na mão, por que você jogaria no caminho? Não faz sentido, né? E uma pergunta, por que o semeador jogaria essa semente entre os pedregais, entre as pedras? Eu acho que nenhum de nós faria isso. Uma terceira parte da semente, por que jogaria entre os espinhos, sabendo que ela frutificaria, mas eventualmente os espinhos a sufocariam? E por que ele não guardou todas essas e jogou direto na terra fértil? Então parece que Jesus está contando uma história de uma pessoa que parece que não é um bom semeador. Não fica essa dúvida, às vezes, quando a gente ouve essa palavra? E eu perguntei para Deus, eu digo, Deus, quem é esse semeador? E por que ele desperdiçaria tanta semente? Porque isso me intrigou durante a noite. E ele, como um Deus e um Pai bom, só foi falar comigo de manhã. Me deixou a noite toda cutucado com isso. Quando chegou de manhã, Deus falou comigo, o semeador sou eu. Eu disse, mas aí que não está fazendo menos sentido, Pai. Tanto desperdício de semente. Se o Senhor está semeando, porque Jesus disse que essa semente é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, por que está sendo desperdiçada? E eu disse, não faz sentido, eu não consigo entender isso, me explica essa palavra. Aí o Senhor segue na palavra, dizendo que a semente, a terra, é o coração. Aí eu tomei um choque, porque eu descobri que Ele estava investindo em mim todo esse tempo. Quantos de nós, vamos falar sério, nós homens, quantos de nós por muito tempo fomos terra dura? Quantos de nós fomos a semente no meio das pedras que a gente vinha, eu vou te amar, Deus, eu te amo e te adoro, e depois das aflições do mundo, vou deixar isso de lado. Depois, num dado momento, eu fiquei intrigado entre a semente largada no meio das pedras e dos espinhos. Porque o problema da pedra é que ela não vai ter profundidade. E o do espinho, ele não tem problema de profundidade. Jesus não falou isso. Tem profundidade, ela cresce. O que problema é quando ela sai do privado e vai para o público. Hoje foi apresentado o texto sobre o quê? Sobre José de Arimateia, o nosso irmão mostrou lindamente esse texto. Que quando a gente tem um amor por Deus privado, é bonito. Mas o amor público a Deus é sufocado pelos espinhos. Você serve a Deus? Você serve a Deus? Você disse, não. Pedro falou, não, eu não sirvo. Eu vou contar um testemunho para vocês, falando sobre esse exemplo dos espinhos. E isso acontece conosco todos os dias, tá, irmãos? Essas 4 situações, todos os dias Deus planta uma semente no teu coração. E se a palavra de Deus, Jesus está sempre semeando. É diário, no teu trabalho, na tua família, Ele está semeando no teu coração todos os dias. Só que o problema não está na semente, está no solo. Então Deus falou assim comigo, fala sobre eles, sobre o coração deles, porque o coração deles vai mudar o destino da vida deles. Porque o problema não está na semente. Alguém me falou, disse, eu tenho uma oração que eu peço a Deus por anos e não é respondida. Eu falei, não está no problema na semente, está no solo. Não é possível, algo que você não está recebendo da parte de Deus. Eu estava, irmãos, fui pedir um café no Starbucks. Quando chegou a minha vez na fila, tinha uma moça desse tamaninho assim, com cabelo vermelho, outro roxo, outro 10 outras cores aqui. Eu olhei para ela assim, aí Deus falou assim, fala com ela, eu quero falar, tenho uma mensagem de Deus para ela. E aquela fila gigante, irmãos, atrás de mim aqui.
Eu disse, agora, nesse momento, eu disse, ela nem crê em Deus. Deus disse, isso não é problema seu, eu só tenho uma mensagem. Eu olhei para trás da fila, eu digo, meu Deus, vamos lá, o que é? Eu olhei, a moça, how can I help you? Aí eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aí ela, tipo, acostumada a lidar com homeless, né, com todo esse pessoal, disse, deve ser alguém, né, que saiu fora da casinha, né. Eu falei assim, Deus manda dizer para você que você não foi criado pelos seus pais, você foi criado por outra pessoa, mas essa pessoa te amou muito. E tudo que você sofreu até hoje, você sofreu calada, nunca reclamou nada e nunca falou nada. E por causa disso, Deus vai te abençoar grandemente, você vai sair desse trabalho e Deus vai te abençoar, abrir uma porta maravilhosa para você. Quando eu terminei de falar, a moça está aqui, ó, chorando. Eu, pede o que você quiser, eu vou te dar o seu café. Eu vejo que Deus, Ele está procurando, olhando, eu digo, isso não é terra fértil. Isso aí deve ser uma terra espinhosa. Ela nem crê no evangelho que eu creio, mas eu sabia, era uma terra fértil. A semente da palavra de Deus que Deus que tem no nosso coração, ela está sendo disposta a ser jogada por qualquer pessoa. E nós, às vezes, até pelo nosso próprio preconceito, a gente pode dizer, essa não é terra fértil, aquela é. E quando Deus ele vai na palavra, ele está falando sobre essa palavra, ele fala assim, essa palavra é um mistério. Ele diz, no decorrer do texto, os discípulos ficaram tão bravos que ele falou isso, eles não entenderam nada. E eles disseram assim, por que falas em parábolas? Ele disse, porque não é para todos. Isso que eu estou compartilhando com vocês são chaves que Deus está falando, o Espírito Santo está falando no coração de vocês sobre muitas coisas que travou. Semente que não cresceu na tua área familiar, na tua área dos teus negócios, o teu relacionamento com Deus, está tudo muito ligado à terra, que é o teu coração. Aí eu fiquei pensando, é possível alguém ter um relacionamento familiar frutífero e na área dos negócios ser terra seca? É possível a gente estar passando situações numa área que é totalmente desértica e numa outra área completamente frutífera? É. Porque Deus ele está sempre checando os nossos corações, mas uma coisa eu garanto a vocês, irmãos, a semente é plantada por Deus diariamente, é todos os dias, Deus, Ele espera você acordar, até nos teus sonhos Ele fala contigo. Não há nenhum dia da tua vida que Deus não esteja falando com você. O que nós estamos fazendo com essa semente, esse é o mistério do reino dos céus, que foi o que Jesus falou. Ele falou com os fariseus tanto sobre o reino dos céus, ele disse, blasfêmia, eles não queriam nem ouvir, e os discípulos disseram, nós ouvimos e não entendemos. A primeira semente jogada é a semente que você ouve e já não entende. Por quê? O teu coração às vezes está travado com preconceitos, com diferenças, com eu sou imigrante, eu sou ilegal, eu passo por situações X, eu não falo bem inglês como o Júnior falou hoje. Todos esses são coisas que Deus não importa. Porque o que Deus tem é uma palavra para a nossa vida. Ele tem uma semente para o teu coração. Ele tem uma mudança de vida que você tem que aceitar. Quando você deixa... Eu estava aqui com o pastor Max, quando nós estávamos reformando esse lugar ainda, eu falei, pastor Max, essa é a primeira de várias igrejas na Califórnia. Quando estávamos reformando esse lugar, ainda nem tinha cadeira nesse lugar. Sabe o que o pastor Max fez? Guardou a semente e colocou no coração dele. E depois nós vimos o movimento que Deus fez neste lugar. E nós vimos tudo isso, nós homens, a Bíblia fala que nós homens somos o sacerdote da casa. Então eu sei, posso dizer para vocês, essa igreja está de pé por causa de vocês. Muita coisa que vocês fizeram aqui, que vocês, o que eu acho lindo daqui, é que ninguém quer nome. As pessoas trabalham em silêncio. Sabe por quê? Eu vi que vocês são terra fértil. Eu conheci o pastor Max e disse, você é terra fértil, eu vou ficar aqui e vou te ajudar. E todos vocês aqui, o que eu tenho visto é isso.
não tem um interesse de ganhar ou de perder. Nós vemos o meu irmão Marcos aqui, não há um interesse de querer uma promoção, algo maior, porque a terra fértil, Jesus disse que ela dá fruto 30, 60 e 100. Ontem à noite eu perguntei para minha esposa, você lembra da regra de múltiplos? Tem uma coisa errada, Jesus está errando aqui. Porque a regra de múltiplos na matemática é 30, 60 e 90. Aí ela, como uma boa dizimista, ela disse, porque ele incluiu o dízimo aí dentro. É 30, 60 e 100. Até na terra fértil, Jesus já disse, sabe o quê? Era para te receber 30, 60 e 90, mas eu vou dar 10 a mais para te me devolver o que é meu. Todos aqueles que dizimam em oferta na casa de Deus já está excedendo, já é terra fértil. Eu estava falando outro dia com trabalhando na construção com outro amigo contratista, e ele falando assim para mim, Rubens, eu fiz 3 ou 4 contratos, eu só perco dinheiro, os caras não me pagam. E eu falando assim no meu coração, eu digo, Deus, já está na hora dele saber sobre o dízimo, já está na hora dele saber sobre a oferta, já está na hora dele saber que quem protege o negócio não é o homem. Você pode ter aí contrato para tudo que é lado, escrever de ponta a ponta, só Deus garante o retorno de 100 por 1. 100 por 1, aquele que é fiel a Deus, 100 por 1 é palavra de Jesus, está escrito aqui. Só que hoje nós falamos sobre o CRI, que é uma coisa que eu, o Júnior, o Bruno e o pastor temos conversado muito. Sabe por quê? Porque nós conversamos com o pastor e dissemos, pastor, nós vamos levantar todos esses homens para que eles sejam homens prósperos, para que eles passem o máximo de tempo com a sua família, para que eles possam desfrutar o melhor dessa terra. Eu quero que chegue um momento, olha, eu vou dizer, se você vê essa igreja, ela foi feita pelos judeus. E eu não sei se vocês sabem, eles moravam tudo aqui. Eles fundaram essa igreja, cultuaram a Deus aqui, levantaram a palavra de Deus, e Deus os abençoou, eles moveram tudo para La Jolla. Eles passaram para os coreanos também. O pastor coreano falou para mim, aqui eles cultuaram a Deus, serviram a Deus, e Deus os prosperou, eles mudaram tudo para Poway, Carmel Valley. Sabe quem chegou agora? É a nossa hora. Quem é o terceiro da fila? Já é um presságio do que Deus vai fazer conosco. Que nós cultuamos a Deus, abençoando o nome de Deus, glorificando, o que Deus vai fazer? Vai nos prosperar nessa terra. Eu creio, eu estava ontem num casamento, que eu falei com um judeu ontem, que ele mora na Flórida, ele disse, você é brasileiro? Aí eu pensei que ele ia falar algo pejorativo. Aí eu disse sim. Ele disse, que bom, estou feliz. Eu falei, por quê? Ele disse, meus 2 vizinhos que eu moro são multimilionários brasileiros na Flórida. E eu fico assim para falar com eles, porque eles já são tão ricos. Eu disse, olha a mentalidade. Olha, quando é que nós vamos chegar nesse patamar em que Deus vai abençoar tudo, que nós venhamos, essa igreja, ser uma referência para o resto de San Diego. Nós vamos falar sobre Deus, sobre prosperidade, sobre família, sabe por quê? Porque se você que é pai, você que é filho, você tem alguma área que você quer que o seu filho não vença? Você quer que o seu filho seja bom de futebol, bom de matemática? Deus quer ser assim com você também. Ele quer que tu vença em qualquer área da tua vida. Ele quer que tu seja próspero em tudo que você tenha, que tudo que você toque a sua mão, que a semente boa. Ei, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós aqui, Deus nos colocou para ser a terra fértil de San Diego. Eu postei um versículo bíblico no meu Instagram, e rapidamente uma pessoa disse assim, era uma frase sobre Isaías, sobre quando está difícil, que você tem que buscar Deus, e que Deus vai te ajudar. A pessoa pôs chorando. Eu digo, venha na igreja domingo. Uma semente caiu numa terra fértil. Uma semente vai cair na terra fértil. Nós somos a terra fértil, porque o Senhor nos colocou nesse lugar por algum motivo.
algum lugar, alguma razão pela qual Deus nos colocou aqui. E tudo que nós vemos aqui, o Rick fazendo louvor aqui é maravilhoso. Todos que se esforçam aqui a fazer todas as coisas. Eu não vejo ninguém fazendo algo, desde a mídia até aqui embaixo, que não seja com dedicação, que não seja com amor, que não seja com carinho. Isso é porque é resultado de uma terra fértil. Tudo que nós temos plantado, nós temos colhido, não é? Eu, meu amigo Gustavo aqui, nós já plantamos tantas igrejas e nós vimos a fechar 3, 4 vezes. Mas o que nós vimos aqui, eu e ele sabemos disso. O que nós vimos aqui, nós nunca vimos em nenhum momento. Porque nós já plantamos em solo seco, nós já plantamos entre os espinhos, nós já plantamos entre o rochedo. E o Senhor, nós temos visto que isso tem sido terra fértil. E onde nós estivermos, sempre será terra fértil. Eu conversei hoje com a minha esposa, ela disse, os homens às vezes, você vai falar alguma coisa sobre comportamento, sobre a maneira deles mudarem de pensar. Eu digo não, porque o homem, o jeito que ele se comporta é consequência. A causa é a terra, porque se a terra for boa, vai nascer coisa boa. Tem muita gente no mundo tratando com medicamento, com tantas coisas terríveis, mas tudo é consequência. Eu plantei uma horta do lado da minha casa, e do lado da minha casa, a terra terrível. A primeira coisa que eu mandei fazer, eu digo, pode jogar essa terra tudo fora, eu não quero ela. Pode trazer adubo, eu quero terra boa. E plantei coisas frutíferas lá. E todas elas nasceram, inclusive a tal da erva daninha quis tomar conta lá da minha horta. Quando eu fui arrancando a erva daninha, ela tinha uma raiz por debaixo da terra que conectava todas juntas. E Deus disse, assim é o reino do mal, eles são tudo conectados, arranca e joga eles fora. Porque o fruto é para você, o fruto é seu. Olha, eu tenho uma palavra profética para quem está sentado aqui hoje, porque eu creio que Deus recebeu aqui a palavra do Júnior, a palavra do meu irmão, coisas grandes tem para essa cidade através das nossas vidas. Eu creio que Deus está fazendo um movimento nesse lugar, em que nós vamos ser referência de muitas coisas. Eu creio, uma vez, eu estava no college de downtown, estudando química, e eu ajudei uma moça asiática a fazer todas as químicas que ela não estava entendendo. No fim, depois que eu ajudei ela falou, eu gostei muito de você, você é gente boa. Eu falei, você não quer vir para a igreja domingo? Aí ela falou, já sei quem é você é um daqueles que é bonzinho e quer levar para as pessoas para a igreja. Eu sei descobrir quem você é. Nós seremos sempre assim, em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós tocamos, as pessoas vão dizer, eu entendi que você estava aqui, me ajudou com a tua empresa, com o teu trabalho, com tudo, mas o que tem por trás de ti que eu não estou entendendo? Porque tem alguma coisa fértil do teu lado, e a coisa bonita, você sabe o que é, irmão? Eu comprei uma vez a terra para adubar, nunca mais comprei, você sabe por quê? Porque depois que a árvore dá fruto, cai a folha, cai o fruto e frutifica a terra de novo. Enquanto tiver 1, 2, 3, 4, 5, 10 homens frutíferos, nós vamos frutificar o resto do que está aqui. E o fruto nunca é para a árvore, né? Tudo que você tem nunca é para você. Tudo que você faz não é para você. Mas Deus é tão bom que Ele te abençoa que o fruto o outro vai comer. O Marcos tem o trabalho dele lá, o fruto que sai não é para ele. Ele dá lá para o cliente dele. E o cliente dele come o fruto do trabalho dele, assim como tudo que vocês fazem, alguém come esse fruto. Só que quando esse fruto cai numa terra. E o Senhor está nos usando no campo lá fora e está nos usando aqui dentro. Tem algo que está acontecendo aqui no meio de nós que muitos estão com olhos fechados, mas nós estamos com os olhos abertos. Jesus disse, eles virão, mas não enxergarão. Eles ouvirão, mas não entenderão. E nós estamos aqui, sabe o quê? Compartilhando os segredos do reino do céu. As pessoas trabalham no meu ramo e dizem, o que está acontecendo? Eu tenho 5 general contractors que são judeus. Eles falam para mim, Elohim te abençoa. Tudo que você faz, Deus tem te abençoado.
o que é que está acontecendo? Eu sei que Deus é contigo. Ele disse, eu não estou falando do nosso trabalho, eu estou falando da minha fé. Algo dentro de mim diz que Deus é contigo. Eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu na minha obra. Eu estava na minha obra, esse judeu me deu o trabalho, eu coloquei lá meus mexicanos para fazer a obra, e alguém foi lá pedir trabalho. E essa pessoa ficou tão importunando, querendo falar comigo, para ir trabalhar, que um dos mexicanos disse, olha, ele não está, e ele está em outras obras, não vai chegar agora. E ele pegou, ficou bravo com um dos meus funcionários e bateu nele, aleatoriamente. Meu funcionário foi lá, bateu, foi uma briga. Aí o judeu, meu amigo, disse, Rubens, briga na obra, vai dar polícia, vamos para lá. E fomos dirigindo lá para Poway. Enquanto eu fui dirigindo para Poway, eu disse assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e eu não aceito que o reino das trevas faça nenhum mal, nenhum trabalho meu. O Senhor não tem poder, não tem autoridade na minha obra. Quando eu cheguei lá, estava o judeu lá. E disse, Rubens, vamos procurar o homem, que ele está aqui perto. Procuramos o homem, não achamos. E aí tinha uma obra, umas 3 casas para trás, do lado. E eu disse, vou falar aqui com essa senhora. Eu falei, senhora, um homem bateu num dos meus funcionários. A mulher asiática, ela nem ouviu o que eu falei. Ela falou assim, vocês trabalham com construção? Eu quero reformar todo o meu jardim da parte de trás. Aí o judeu ficou em choque, ele disse, eu falei que Deus é contigo, tudo que você faz, acontece alguma coisa diferente. Aí ele me deu o cartão para a senhora, me deu um cartão extra. E eu fui dirigindo para a esquerda e ele foi embora. E eu encontrei um senhor de cabeça branca. Eu digo, senhor, o senhor viu um homem assim, assim, assado? Ele brigou com o meu funcionário na obra, eu queria saber se ele está por aqui. O homem disse, você falou construção? Você faz garagem? Eu quero que faça toda a minha garagem. Eu liguei para o cara e falei assim, ele disse, não é possível. Deus é contigo. Eu creio, irmãos, que há uma terra fértil, que o inimigo ele pode levantar o dedinho, Deus vira o que seria maldição em bênção. Há algo sobrenatural na vida de vocês. Há algo especial que Deus tem colocado na vida de vocês, que onde vocês puserem, como disse a Josué, aonde vocês puserem a planta dos seus pés, Deus estaria contigo. Tem alguns que têm um pensamento dúbio em relação ao Brasil, a relação a não sei o quê. O Senhor disse que Ele estaria contigo aonde você estivesse. Você está aqui. E Deus está aqui com vocês. Aqui é terra fértil. O Senhor, os homens que fundaram esse país, fundaram de joelho dobrado, pedindo a Deus que essa terra fosse abençoada. Aqui nós estamos louvando o mesmo Deus que eles louvaram. É por isso que a palavra também está sobre as vossas vidas. Não se sintam um estrangeiro nesse lugar. Teve um dia, já depois de ter virado cidadão americano, o Senhor disse assim, tu nunca levantastes as tuas mãos e recebeste a bênção dessa terra. Eu disse, Deus, como? E eu estava tomando banho e Deus disse assim, essa terra é uma bênção. Fui eu que a fiz. Aqui é uma bênção, esse lugar é uma bênção. Mas tu nunca recebeste essa bênção. Eu digo, mas como que recebe essa bênção? Deus disse, abre as tuas mãos e diz que você recebe. Eu abri a minha mão, irmão, estava tomando banho, e eu disse, eu recebo todas as bênçãos da América. E sobre a minha vida, a minha família. Eu não sei, irmão, mas veio um outro chuveiro sobre a minha vida. E foi quando eu comecei a fazer trabalhos para o governo. Que foi o governo federal. Eu comecei a fazer obras com eles. Foi quando Deus me disse, agora é o tempo de você receber essa nova bênção da parte de Deus. Eu declaro essa bênção sobre a vida de vocês. Queria que vocês levantassem as vossas mãos, ficassem de pé, por favor. E eu quero dizer que a bênção da América está sobre a vida de vocês. Que tudo que vocês tocarem nas suas mãos, o Senhor os abençoará, o Senhor os guardará, o Senhor os multiplicará. Eu declaro sobre a vida de vocês que vocês são terra fértil.
que tudo que vocês plantar, vocês vão colher neste lugar, que o Senhor tem colheita de 100 para 1, porque vocês são dizimistas, ofertantes na casa de Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer um chacoalhar. Existem homens que vão abrir empresas, que o Senhor me mostra, abrir negócios. Tem pessoas que entrarão em alto cargos nas empresas. Eu sei que o Senhor fará um chacoalhar na vida de vocês, e eu sei que tem alguns aqui com o coração que dizem: Senhor, mas e a minha legalização? Ei, o Senhor que chamou aqui já tinha um plano preparado sobre a tua vida. Eu venho para te dizer que o Senhor é o que assinará os teus papéis, o Senhor é que aprovará os teus planos. Eu creio que o Senhor Deus que começou a boa obra, Ele terminará. Vocês, aonde vocês tocarem os seus pés, o Senhor, as pessoas verão que não será um trabalho só, uma casa só, mas que o Senhor, vocês abençoarão a famílias, a empresas. Aonde vocês chegarem, as pessoas verão, ouvirão e saberão que há um homem de Deus neste lugar. E eu abençoo a vida de cada um, inclusive do nosso pastor Max, que aonde ele estiver, que o Senhor Deus abençoe a vida dele. E eu abençoo a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos.